Então, alfinetamos, hoje eu vou entrevistar aqui o Sodré. Qual é o seu nome completo mesmo? Sodré o quê? Jonatas Sodré. Jonatas Fernandes Araújo Sodré, mas o nome é muito grande, a gente encurta. Jonatas Sodré. Jonatas Sodré, que é engenheiro sanitarista ambiental, para esclarecer a gente sobre essa nova lei que está causando tanta polêmica que eu falei aí brevemente no vídeo anterior. Enfim, eu sou objetivo, já parto logo para as perguntas aqui para não ficar longo e para que as pessoas tenham a oportunidade de ver o vídeo, né? Primeiro, eu queria que você explicasse o que é saneamento básico, né? Porque tem muita gente que acha que saneamento é só o serviço de oferta de esgoto, né? O que é saneamento básico, de modo geral? Vamos lá, Rafael, muito obrigado, boa noite. É a noite, né? Enfim, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje no seu canal para a gente bater um papo sobre saneamento básico. Saneamento básico, Rafael, e aí quando a gente pega o conceito da lei, ele envolve pelo menos 4 pilares. Na verdade, a gente chama de 4 componentes. Ele é o conjunto, se a gente for seguir o conceito, né? É o conjunto de infraestruturas referentes a abastecimento de água, coleta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, ou seja, drenagem das águas de chuva. Na Bahia, esse conceito ele é ampliado, então a gente está falando do conceito nacional que envolve as 4 componentes, porém na Bahia esse conceito ele é ampliado também para o controle dos vetores. Então, além das 4 componentes que a gente trabalha no nível nacional, aqui na Bahia, quando a gente fala de saneamento básico, a gente precisa levar em consideração também o controle de vetores. Mas o controle de vetores seria o que exatamente? O controle, por exemplo, ratos, mosquitos, Sim. esses insetos, esses animais, na verdade, que podem transmitir alguma doença relacionada com a água. Então, a gente para analisar, por exemplo, a leptospirose, que é uma doença vinculada, né, pela água e o rato. A gente pode parar para pensar na dengue, na zika, na chikungunya. E aí, tudo isso são doenças que têm relação direta com o saneamento. Então, aí a importância do estado da Bahia de englobar essas 5 componentes do saneamento e tentar traduzir, criar uma política, né? E aí, quando você for elaborar as políticas públicas voltadas para a área de saneamento, a gente precisa de englobar esses 5 pilares. Afinal de contas, a gente não tem que lembrar que o controle de vetores, ele envolve os 4 pilares do saneamento. Né? A gente percebe que as doenças relacionadas com a água, muitas doenças elas estão relacionadas tanto pela ingestão de água contaminada, ou pelo contágio com o esgoto, né? Ou até, quem sabe, pelo contágio da água de chuva contaminada, e até mesmo pelo lixo. Então, a gente precisa entender que o controle de vetores, ele está, de fato, inserido nas outras componentes do saneamento. Beleza. E esse novo marco do saneamento, essa nova lei, vai mudar o que de fato? Vamos lá. Falar de saneamento, Rafael, falar de um tema extremamente complexo. Tá? É uma temática que a gente não pode tratar de forma irresponsável. Então, a gente precisa entender que ele envolve muitas questões de ordem técnica, ele envolve muitas questões de ordem política, então a gente precisa, de fato, começar engatinhando e colocar todos os pingos nos is para que a gente possa fazer, de fato, uma análise adequada sobre o serviço de saneamento do Brasil. Tá? Então, quando a gente pensa na possibilidade de uma mudança de uma legislação, né, que vai impactar uma área tão complexa que é o saneamento básico, a gente precisa ter muito receio. Primeiro ponto. Então, as mudanças no marco legal do saneamento básico, ele vem numa perspectiva, se você olhar, ela passou de forma muito rápida. Tá? Então, essa lei, ela tramitou de forma rápida no Congresso, e aí a gente fala rápida de acordo com como eu acabei de falar. É muito complexo, exige muita definição, exige muito diálogo com os atores. Então, perceba que eu acabei de falar para você que saneamento básico são 4 componentes. A gente não vai trabalhar aqui com o conceito da Bahia, que essa lei ela é federal. Então, saneamento básico são 4 componentes. Sendo 4 componentes, então nós temos aí 4, aí tem as componentes do serviço de saneamento básico, que eu acho que é importante a população, o pessoal que assiste o canal escutar. Então, tem as componentes do serviço de saneamento básico, e aí a gente tem a prestação do serviço, que é um caminho, tem a regulação e a fiscalização dos serviços, que é um outro caminho, tem o planejamento desses serviços, que é um outro caminho, certo? E aí, só nessa brincadeira de falar, a gente já falou de 4 ações
diferentes dentro das componentes do saneamento, tá? E aí imagina, 4 vezes 4 são 16 ações e 16 frentes de atuação distintas. Só por esse motivo, né? E aí quando a gente para analisar, por exemplo, os atores envolvidos nessas frentes de trabalho. Então, se a gente enxerga na Bahia, a Embasa, via de regra, é uma empresa que presta os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse primeiro momento, eu não vou entrar na discussão se ela é uma boa ou ruim prestadora, mas ela é a empresa responsável por fazer esse serviço. Cada município, via de regra, tem uma empresa de coleta de resíduos sólidos, tá? E alguns municípios prestam esse serviço diretamente por meio de um departamento da prefeitura, né, diretamente do departamento da prefeitura, e a drenagem das águas pluviais, ela fica solta, sempre sendo prestada diretamente pela prefeitura. Então, aí a gente já vê, Rafael, mais uma vez, a complexidade que é o serviço. Nós temos pelo menos 3 endereços do serviço de saneamento dentro de um município. Se a gente extrapola isso para os 417 municípios da Bahia, se torna bastante complexo. Se a gente extrapola isso para os 5.570 municípios do Brasil, isso acaba ainda mais complexo. Então, eu estou fazendo essa volta para poder entender que discutir o marco regulatório do saneamento, uma nova mudança no marco do saneamento, inclusive em período de pandemia, é algo que deveria ter sido discutido com todas as entidades, né? Com as companhias estaduais de saneamento, com a frente de prefeitos, com a frente de parlamentares todos, dos governadores, então os acadêmicos, porque a universidade não pode ficar longe desse debate. Então a gente começa, e não teve esse debate de forma ampla, tá? E aí eu estou falando apenas dos prestadores, Rafael. Se a gente volta para o saneamento e descobre que o saneamento ele envolve o abastecimento de água, o abastecimento de água envolve os mananciais, os rios, né? Os rios, as barragens, as captações subterrâneas, né? Os poços. E isso envolve um outro aspecto que é a questão dos recursos hídricos. Então, como é que você vai debater o saneamento dentro dessa perspectiva de recurso hídrico? Porque, se a gente olha só, vamos refazer um recorde sobre os recursos hídricos, e aí a água ela é retirada do manancial, ela é utilizada no serviço de saneamento, depois devolvida para esse manancial na forma de esgoto, ou na forma de esgoto tratado, como deveria ser feito. Então, a gente já percebe que há uma integração entre saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. Aí, fazendo sempre esse paralelo com o novo marco regulatório, ele é um marco regulatório que muda muito o setor do saneamento. Ele vem, de fato, para virar de cabeça para baixo. Tem alguns pontos bastante polêmicos dentro do marco regulatório, e aí eu acho que a gente vai poder destrinchar isso um pouco mais para frente. E aí eu já posso trazer, vou trazer por partes esses pontos polêmicos. O primeiro ponto polêmico que muda no marco regulatório é o seguinte: no Brasil nós já temos uma lei do saneamento básico, nós tínhamos na verdade uma lei do saneamento básico que ela foi aprovada em 2007. Essa lei de 2007, ela foi uma lei bastante inovadora, que discutiu de fato com todos os atores, ou houve-se uma discussão mais ampla, tá? Dentro da área de saneamento. Essa lei trouxe uma grande vantagem, que foi o planejamento do serviço de saneamento dentro dos municípios. Então, ela instituiu a obrigatoriedade de todos os municípios elaborarem os seus respectivos planos municipais de saneamento básico e os seus respectivos planos de gestão de resíduos sólidos, né? Nessa brincadeira da gente ter essa lei de 2007, fazendo já um paralelo com o novo marco regulatório, o novo marco regulatório exclui os municípios de até 20 mil habitantes de executar o planejamento. Na verdade, ele bota facultativo. Em vez de ser obrigatório, se torna facultativo. E aí tem o primeiro problema. E aí, vamos lá. Não é que ele bota facultativo, vou ser muito claro. Ele coloca que os municípios até 20 mil habitantes podem substituir o Plano Municipal de Saneamento Básico da forma como a lei exige que seja feito, de forma participativa, havendo um diagnóstico, um prognóstico e um programa de ações. Ele substitui tudo isso por um planejamento simplificado, no qual a lei não define o que seria um planejamento simplificado. Porém, a gente que é da área do saneamento, né, e ainda mais, por exemplo, meu mestrado é na área de planejamento em saneamento. Então, a gente que estudou um pouco de planejamento, a gente entende que o que é simplificado vai quebrar, por exemplo, a participação popular do saneamento.
o plano, muitas vezes, quando for simplificado, ele não vai ter a participação do povo. E aí o grande X da questão é que, quando você retira a participação do povo dentro do processo de decisão, você fragiliza o controle social. E é durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que a população começa, de fato, se inteirar sobre o saneamento, conhecer a perspectiva do saneamento, entender a política e dar as suas contribuições. A partir do momento que você tira essa obrigatoriedade, primeiro ponto, e segundo, você substitui isso por um plano simplificado, o que é que vai acontecer, Rafael, para a população dos municípios até 20 mil habitantes? Primeiro, não vai ter plano de saneamento, porque não é mais obrigatório ter. Então, já não vai ter o planejamento em saneamento básico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a população vai continuar distante dos serviços de saneamento. O controle social vai ficar fragilizado. E aí, qual é a consequência disso? O município vai ficar refém da prestadora de serviço. E aí a gente faz um outro paralelo dentro dessa perspectiva do planejamento. Hoje, no Brasil, os maiores déficits de saneamento no Brasil, os maiores déficits de saneamento, né, eles estão concentrados justamente aonde, Rafael? Nos municípios menores, via de regra. Então, quando você faz essa jogada de acabar com o planejamento, fragilizar o planejamento dentro desses municípios, você não vai, de fato, avançar na perspectiva da universalização. Esse é um primeiro ponto. E isso independe da prestadora do serviço. Perceba, isso independe de quem for a prestadora. Então, é um ponto que, na minha visão, é extremamente crucial, que precisava ser retirado da lei, dentro de uma perspectiva de saneamento para todos, dentro de uma perspectiva universalista, dentro de uma perspectiva que os municípios precisam, né, avançar onde nós temos maiores déficits. Esse é o primeiro ponto. Imaginem que em um ponto já houve discussão para uma dissertação de mestrado aqui. Vamos lá. Outro ponto que a gente pode, se você tiver alguma intervenção, você pode fazer. Não. Outro ponto que a gente pode trazer, ainda dentro dessa perspectiva do planejamento, que eu acho que precisa ser explorado muito para a população, é o seguinte, que os municípios, hoje no Brasil, né, não sei se você já sabe, acredito que você saiba, os municípios podem fazer um plano diretor, que é onde define, de fato, os vetores de crescimento dos municípios, é onde a gente verifica, por exemplo, o espaçamento das ruas, a gente sabe onde é que estão os mapas e tudo mais. Hoje, o plano diretor dos municípios, ele só é obrigado para municípios a partir de 20 mil habitantes. E aí a gente faça um reflexo, por exemplo, quem mora em município que não tem 20 mil habitantes, que, diga-se de passagem, é mais de 70% dos municípios brasileiros. Como que está a situação urbana desses municípios, nos quais não foi feito planejamento? Então, a gente verifica que é um caos urbano desses municípios. As sedes municipais crescem sem um ordenamento, os loteamentos eles vão existindo sem você definir, de fato, para onde vai ser o crescimento. É um município ou outro que você tem uma boa equipe de engenharia, e aí a gente pode trazer para o nosso lado, né? Uma boa equipe de engenharia que pensa no planejamento urbano como um todo, sabe, que define, de fato, essas perspectivas, e porque justamente tudo isso está lá previsto no plano diretor. Então, o que é que vai acontecer? Qual é a nossa experiência com o planejamento diretor, que a gente pode extrapolar isso para a área de saneamento? É que os serviços de saneamento continuarão, de fato, ruins, porque sem um planejamento, você não vai saber, de fato, ou não vai conseguir priorizar quais são as áreas que, de fato, necessitam avanço em saneamento. É na zona urbana? É na zona rural? E aí, quando a gente olha para os municípios menores, que tem muita zona rural, todas as zonas rurais desses municípios menores, elas têm a mesma situação? Ou tem comunidades rurais que elas estão mais bem estruturadas do que outras? A gente precisa avaliar isso. E aí, dentro da sede municipal, todos os bairros estão de forma igualitária com o serviço de saneamento? Ou tem bairros que têm situações diferentes de cobertura, situações diferentes, de qualidade dessa prestação do serviço? Então, onde que nós, aí perceba, como que sem o planejamento, eu quanto gestor, você quanto prefeito de um município, vai conseguir elaborar, vai saber, de fato, onde empenhar esforços para a área de saneamento? Será que não vai continuar se repetindo o que já vem sendo feito pela prestadora de serviço hoje? Uma reclamação que é muito feita assim, pela população é de que a prefeitura vai lá, calça a rua e a Embasa vai lá e quebra o calçamento para poder fazer o encanamento ou o esgotamento sanitário depois, né?
Exato, então você percebe justamente que isso é o que, Rafael? Uma falha no planejamento entre a prestadora de serviço e o município. Então, se você continuar refém dessa prestadora de serviço, e eu falo o município fica refém mesmo da prestadora, e ele fica refém por diversas questões que a gente pode explorar depois mais para frente, o novo marco regulatório não resolve esse problema. Ele não traz soluções para esses problemas crônicos. Perceba que toda a discussão do novo marco regulatório é meramente econômica. Toda a discussão, não sei se você... inclusive, a própria discussão de alguns técnicos da área da engenharia, eles só entram nos vieses econômicos. Eles não entram, por exemplo, nesse viés que eu acabei de entrar, tecnológico e tal. Obviamente que alguns discursos e alguns debates vão, de fato, chegar nesses níveis. Mas são discussões extremamente relevantes para a sociedade. Por isso que eu falei para você, o novo marco regulatório, para começo de conversa, não deveria ter sido votado na pandemia. Isso é uma deslealidade, na minha leitura, é uma desonestidade com os municípios brasileiros, porque a questão do saneamento envolve muita coisa, envolve muito interesse, e esse ano é ano de eleição, então o prefeito está aí, a pauta do saneamento, essas mudanças no marco regulatório precisam entrar no jogo de discussões do prefeito, e eu não, como eu falei para você, eu não estou aqui discutindo, nem elogiando, nem entrei no mérito se é público ou privado. Eu acho que não cabe aqui eu discutir isso, tá? Porque tem muitas vantagens e muitas desvantagens de ambos os lados. E aí também, até essa questão de vantagem e desvantagem, tem os pesos de cada vantagem e desvantagem, que vai, inclusive, de acordo com a ideologia de cada um que se pensa. Então, o primeiro ponto, ou seja, o que é que muda com a lei de saneamento? Vamos lá. Primeiro ponto, como eu já falei, é o planejamento. Então, os municípios até 20 mil habitantes está com o planejamento fragilizado, porque pode ser substituído o Plano Municipal de Saneamento Básico por um plano simplificado, que não está definido o que é esse plano simplificado. Primeiro ponto. Segundo ponto, muda também a revisão da lei, ou a revisão do plano de saneamento. Então, hoje a lei fala que o plano de saneamento ele precisa ser revisto a cada 4 anos. Justamente para quê? Para poder encaixar isso com o PPA dos municípios. A lei nova altera essa revisão para cada 10 anos. Então, acaba que essa vantagem de você colocar a cada 4 anos se perde. Porque 10 anos são 2 gestões e meia, então, acaba que não dá sendo muita vantagem. Vamos lá, outros pontos que mudam com a lei. A gente cria, e aí é um ponto relativamente positivo, tá? A gente cria normas nacionais de regulação do serviço de saneamento que vão ser ditadas pela ANA, Agência Nacional de Águas. Então, a Agência Nacional de Águas hoje vai ditar uma normativa de como que os serviços de saneamento devem ser regulados. Perceba que ela não vai regular o saneamento, ela só vai ditar uma cartilha. Qual é o problema disso tudo que, em paralelo com essas normas? Os municípios que não seguirem a normativa da ANA não receberão recursos federais. Tem uma proibição. Então, isso é muito, muito, muito ruim. Perceba que o Brasil é muito amplo. São 5 regiões, semiárido, Amazônia, né? Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Pantanal. Como é que a ANA vai conseguir estabelecer um marco, estabelecer uma normação, uma normativa, que consiga definir de fato e que encaixe para todos os municípios? Tem município, Rafael, que não tem nem manancial de água para poder abastecer. Então, por exemplo, Salvador não tem água. Salvador não pega água de Salvador. A água de Salvador vem de Pedra do Cavalo, da região do Recôncavo. Então, perceba. E tudo isso vai entrar no debate da regulação. Então, é importante a gente analisar que isso é ruim. Então, muda essa questão do planejamento, muda a questão da revisão dos planos, muda a questão da ANA, tá? Outro ponto que muda também é a questão do subsídio cruzado, que a gente vai falar isso mais à frente, mas hoje a lei ela torna o subsídio opcional. A própria titularidade do serviço de saneamento, e aí essa lei muda algumas questões relacionadas à titularidade do serviço de saneamento, que o próprio STF já disse que a titularidade é do município, a lei agora disse que vai ser compartilhada entre o município, o Estado e a União, e aí torna-se um imbróglio político, um imbróglio jurídico muito grande nessa perspectiva. E deixa eu ver se tem mais algum ponto que a gente pode estar trazendo dentro dessa área do saneamento. Sim, vamos lá. Exclui, no artigo 49, exclui núcleos isolados, tá, dentro da área de saneamento. Então, como é que você vai universalizar excluindo? Tá, é o que muda, só estou falando aqui exatamente o que muda.
ele apresenta metas e soluções apenas para o abastecimento de água e para o esgotamento sanitário. Então, na verdade, não seria marco regulatório do saneamento básico. Seria marco regulatório do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Porque ele exclui essas duas outras componentes do lado. E tem um porquê que essas componentes estão excluídas. E a gente pode discutir isso um pouco mais para frente. Outro ponto que ele traz é o licenciamento ambiental, ele fica fragilizado. Tá? O licenciamento ambiental, eles dizem que ele pode ser facilitado de acordo das obras do saneamento. Tá? E aí essa brincadeira de você facilitar o licenciamento ambiental pode abrir brecha para muitas problemáticas, muitos avanços dentro da área de meio ambiente. Então, pode-se construir, por exemplo, uma estação elevatória, uma estação de tratamento de esgoto, em uma área, em um APP, ou uma área que exige, né, um estudo mais profundo e sensível, como, inclusive, recentemente nós tivemos alguns conflitos aqui em Salvador relacionados a um aterro sanitário. Então, a gente precisa compreender, de fato, qual é a função do licenciamento ambiental. Há alguns indicadores, Rafael, que dizem que isso vai aumentar os conflitos ambientais, de terra e de água, dentro dessa perspectiva. Certo? Vamos ver o que é que a gente pode trazer mais aqui de bom. Ele permite a cobrança de esgoto sem a efetiva ligação na rede. Né? Se sua casa tivesse... Na sua rua, vamos lá, na sua rua passa a rede coletora de esgoto, certo? Mas sua casa, porventura, tem uma fossa séptica. Ele vai lhe cobrar o esgoto, mesmo que você não ligue da sua casa para a rede. Teoricamente, para lhe forçar, já que você está pagando, você vai forçar. Mas perceba que nada garante que você, usuário, vai fazer essa ligação. Inclusive porque, vamos lá, pode ser que você comprou sua casa hoje. E você não faz ideia, já passa a rede coletora de esgoto, você chegou à conta de água, você vê que você paga o esgoto, mas na verdade você não joga o esgoto seu da sua casa na rede. Você joga, por exemplo, na rede de drenagem. E você, usuário, não sabe. Então, você pode estar pagando o esgoto, achando que está tudo bonitinho, e, na verdade, não está. Então, e aí, quando a gente olha dentro da perspectiva ambiental, os rios continuariam poluídos. Porque ainda haveria contribuição de esgoto de muitas residências, entendeu? Então, é uma problemática que pode trazer consequências negativas, e a gente pode não avançar o máximo que a gente precisa, né? Em relação a essa parte mais polêmica do privatizar a água, né? Na verdade, o que aconteceu... existem no Brasil, acho que é 6%, né, de empresas privadas que oferecem o serviço de saneamento, né? E 94% é o Estado, né? Então, a possibilidade de uma empresa privada oferecer já era possível, né? Essa lei, ela trouxe o que de novo? Facilitou? Como é? O grande ponto dessa pergunta que você acabou de me fazer é o seguinte, que ele obriga os municípios a licitarem, tá? Hoje, a lei do saneamento, de 2007, a 1445, ela falava o seguinte, o prefeito tem o poder de escolher o que ele quer para o município dele, o que é mais adequado para a realidade dele. Então, se o prefeito acredita que é melhor ele abrir um processo licitatório e entregar o serviço de saneamento para a iniciativa privada, o prefeito pode. Mas se o prefeito quer, por exemplo, fazer uma parceria público-público e celebrar um contrato de concessão, um contrato de programa com a prestadora estadual, ele também podia. E, inclusive, esses contratos de parcerias público-público eram priorizados. Até pela facilidade da relação entre entes público-público, né? Enfim, tem toda uma discussão político-jurídica dentro dessa estratégia. Hoje, a MP faz com que os prefeitos, obrigatoriamente, abram um processo licitatório. O que, para quem gosta da questão da privatização, da concorrência, pode soar bonito, pode soar legal, porque você amplia a concorrência. Só que o saneamento, temos que lembrar que é um serviço de monopólio natural. Então, você só vai licitar no primeiro momento, depois acabou. Depois acabou. Licitou, ganhou, tchau. Segue o barco. A empresa que ganhou vai operar esses serviços, entendeu? E vai tentar cumprir essas metas. E aí, muitas vezes, e aí a gente tem que analisar as experiências internacionais que falam sobre isso. Tá? As experiências internacionais falam justamente que os serviços de saneamento, eles, quando privatizados, as tarifas tendem a elevar.
E aí o que é que acontece? A lei hoje não é que ela privatiza o saneamento, ela obriga os municípios a privatizar. É diferente e é mais cruel. Ela obriga, vai ser obrigado. Porque, perceba, não é somente dentro da perspectiva de privatização em si, tá? Não é somente dentro da perspectiva de privatização, não é somente dentro da perspectiva de... Me permita fazer uma leitura de um texto aqui, né? O saneamento, vou até ler aqui, ó. Ao contrário do que se diz, a lei não autoriza a privatização do serviço, seja por concessão ou por PPP. Na verdade, a nova lei do saneamento, pela combinação de fatores como acesso a crédito, regulação federalizada, né, as normas da ANA, e fim dos contratos de programa, praticamente ela obriga a privatizar, especialmente as empresas estaduais de saneamento. Isso aí é um artigo que saiu hoje de Haddad, falando sobre o saneamento. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Quando eu te falei lá atrás que a ANA vai ditar regras sobre o saneamento, a ANA pode dizer, ou seja, o município que não seguir a cartilha da ANA não vai ter acesso a recursos. Qual é a cartilha da ANA? Não se sabe. A ANA pode muito bem estar cooptada e ter algum critério lá, de algum parâmetro, que só quem pode atender são as empresas privadas. Entende a quantidade de problemáticas que nós podemos estar inseridos dentro da área de saneamento? E aí eu te pergunto, será que em todos os 5.570 municípios do Brasil, a melhor solução de prestação dos serviços é a privatização? E os sistemas autônomos de água e esgoto, os SAAs, são empresas municipais, não vão ter dinheiro para poder avançar na área de saneamento? Não vão ter acesso a crédito? Ou eles não precisam de acesso a crédito? Olha só, apenas metade dos domicílios brasileiros tem acesso ao sistema de esgoto. E até que ponto isso é causado pela ineficiência do serviço, que é majoritariamente estatal? Vamos lá. De fato, aí primeiro ponto a gente precisa conceituar algumas coisas, Rafael. Quando a gente fala de acesso a esgoto, ele muitas vezes fala acesso à rede coletora de esgoto. Rede coletora de esgoto é uma tecnologia que só é recomendada, inclusive, em centros urbanos adensados. Então, se a gente for pensar no acesso ao esgotamento sanitário, a gente tem que pensar em famílias que têm acesso a algum tipo de solução, seja uma fossa séptica, né, banheiro com fossa séptica. É isso que a gente considera como situação adequada. Então fossa séptica já é já é uma solução perfeitamente adequada, exatamente. Eu não sabia, eu achava que era... É esse o problema, perceba, é esse o problema e insistir nessa retórica de... Aí eu volto, as companhias estaduais de saneamento, lá na década de 70, perceba, década de 70, governo militar, tá? Tecnologia de cima para baixo. Então eles acreditavam que a única forma de você avançar no saneamento era passar tubo em todas as ruas. Tubo para entregar água e tubo para recolher esgoto. Hoje, em 2020, nós da área da tecnologia, da área da engenharia, inclusive pegando exemplos internacionais e tudo mais, verificamos que a melhor forma de você avançar na perspectiva do saneamento é utilizar uma tecnologia apropriada para o local que você estiver trabalhando. Então, vai utilizar a rede coletora de esgoto onde for viável e necessário utilizar a rede coletora de esgoto. Temos que usar fossa séptica onde for necessário e viável utilizar fossa séptica, tá? E aí podemos utilizar outras tecnologias de serviço de saneamento ambiental, tá? Ou de ecossaneamento, assim que a gente pode chamar, para solucionar a questão do esgotamento sanitário. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que olhar isso. Então, quando a gente chama esgotamento sanitário, a gente precisa entender que o problema não é necessariamente a companhia estadual, e sim a escolha da matriz tecnológica que tantas empresas privadas adotam, tantas companhias estaduais adotam, tantos os SAAs adotam, as empresas municipais. Então, não é uma problemática de ser público ou privado, é uma problemática de tecnologia. E isso, o novo marco regulatório tampouco resolve. Então, é por isso que eu estou dizendo para você que discutir saneamento é um negócio muito mais embaixo. O buraco é mais embaixo. A discussão é muito mais técnica, ela envolve muito outros conhecimentos. E não somente os econômicos, entendeu? Inclusive, Rafael, nos Estados Unidos, o operador da rede de esgoto, por exemplo, ele pode, quando for dar manutenção na rede de esgoto, ele pode dar a manutenção na rede de esgoto e ir na sua casa, que é fossa, e dar manutenção na sua fossa. Sabe, tem alguns locais, alguns condomínios lá nos Estados Unidos que não tem rede de esgoto. É fossa.
E o operador tem acesso à fossa, porque a fossa ela é construída na frente da casa da pessoa, ele acessa o espaço, verifica verifica o dispositivo, tá? Abre as tampas, vai na caixa de inspeção, enfim, e dá a manutenção que for necessária. E segue a vida. Então, perceba que a gente não pode insistir nessa retórica de uma matriz única tecnológica. Nós temos muitas matrizes tecnológicas. É interessante, porque a visão que eu tinha, e que eu acho que a maioria das pessoas tem, é de que tem que passar a rede de esgoto. Se não passa a rede de esgoto, é porque está numa situação caótica, sabe? Assim, sabe? Então, aí que tá, a gente precisa desconstruir isso. E aí eu faço até a minha culpa, nós da área da engenharia, que não trabalhamos isso. Aí eu volto a te dizer, perceba que não é a discussão público ou privado, é uma discussão matriz tecnológica, que é outro debate. Então, esse dado que eu lhe falei, então, será que ele está se referindo à rede de esgoto O dado, Rafa, ele é falacioso, o dado ele é tendencioso. As pessoas, quando querem vender a retórica de que a empresa estadual de saneamento é ruim, ele pega, de fato, esses dados. Então, ele, por exemplo, pode fazer, e aí a gente pode analisar, pessoas com acesso à rede coletora de esgoto e dividir no Brasil inteiro. E aí eu sempre faço questão de desmistificar esse dado e te trago o dado mais atual do Brasil sobre esgoto, tá? População, vou colocar a população urbana no Brasil que tem rede coletora de esgoto está em torno de 60% a média. A urbana, né? De fato, 60% da população urbana. E a população rural, Rafael, que não tinha solução de esgotamento sanitário, ela caiu de 2000, em 2002 ela caiu de 60, vou botar no Nordeste aqui, ela caiu de 55% para 15% do Nordeste. Que não tinha nenhum serviço de coleta de resíduos. Não tinha nada de solução, que esgotos coavam a céu aberto, por exemplo. Ah, sim, pronto. Então, isso a gente pode... É nessa perspectiva que a gente tem que ter. Porque se você tem uma fossa, você tem uma solução. Inclusive, a própria fossa rudimentar, perceba? A fossa que não é feita de forma adequada de engenharia, enfim. Tudo isso é melhor ou menos pior para a saúde pública, porque o saneamento sempre tem que ter essa perspectiva de saúde pública, do que essa outra perspectiva de apenas passar rede, entendeu? Até porque é caro passar rede coletora de esgoto. E se você for pensar na autossustentação por tarifa, não dá certo. Zona rural não tem condições de arcar com isso. Então, você tem que buscar matrizes tecnológicas. E tem caminhos, entendeu? Então, o grande X da questão é isso. A galera quer, porque quer passar uma lei, e não quer real avançar. Não quer fazer um debate franco. Inclusive as prestadoras estaduais de serviço. Não estou entrando, não vou tirar elas do balaio, não. Inclusive elas. Elas também têm uma falha muito grande de tecnologia. Elas acreditam, até porque, aí vamos lá, na década de 70, nós tivemos um negócio chamado Planasa, Plano Nacional de Saneamento, que foi um primeiro planejamento de saneamento no Brasil, feito na época da ditadura militar. E esse Planasa definiu apenas essas duas tecnologias para o saneamento básico. Rede de água e rede de esgoto, e acabou. E isso, a empresa foi criada nesses moldes, se perdurou o Planasa, para você entender, essa estratégia até 2007. Então, foram mais de 30 anos que a empresa operava do mesmo jeito. E aí eu te pergunto, você acha que você modifica a cultura organizacional de uma empresa em 10 anos? Não modifica. E olha que a Embasa, por exemplo, que é a empresa estadual que tem mais acesso, a galera que foi entrando depois, mais nova, né? Ela já se modificou bastante. Mas ainda tem pessoas com requisitos, principalmente a turma com os maiores patentes, né? É a galera mais antiga. Então, os tomadores de decisão ainda têm essa visão tecnocrata do saneamento. E aí eu faço um paralelo disso com o licenciamento ambiental. Essas pessoas que têm essa visão tecnocrata do saneamento não estão preocupados com a questão de meio ambiente. Então, é falacioso você dizer que o saneamento vai melhorar, o que o licenciamento ambiental pode ser facilitado se a obra for de saneamento. Não necessariamente. Geralmente, quem pensou isso, das duas, uma, ou é mau caráter, ou não conhece a engenharia. Em ambos os casos, não deveria estar relatando uma lei, né, que trata de saneamento, sem conhecer essas duas falácias. Legal. Outra notícia também que eu vi, que
que apesar da iniciativa privada representar apenas 6% do serviço de saneamento, eles são responsáveis por 20% do investimento no setor. Esse dado dá a entender que as empresas privadas são mais eficientes. Mas, como é uma coisa que não está destrinchada, aí eu coloquei como pergunta aí para você. É você botar o carimbo depois de fake news. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Esse dado que você me trouxe é o dado referente ao ano passado. Elas foram responsáveis, de fato, ano passado, por esse investimento. Por quê? Nada no Brasil, de meu Deus, é por acaso, Rafael. Nós temos aí, e aí, recentemente, agora em abril desse ano de 2020, saiu os dados da PNAD contínua, né? Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE, tá? E aí, nos dados da PNAD contínua, eu fui, obviamente, né, dar uma fusicada e pesquisar sobre saneamento, os dados de saneamento no Brasil. Rafael, de 2016 para cá, nós não avançamos nada em saneamento. Nada. Aí, por que isso aconteceu? Por que nós não avançamos nada em saneamento? Em 2016, nós tivemos uma emenda constitucional, 95, que estabelece o teto de gastos de investimento no Brasil. Então, o governo federal está proibido de efetivar gastos robustos em qualquer área. Em saneamento, em qualquer área. E perceba, eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou se é errado, mas perceba que isso foi imposto ao governo. Então, obviamente, o governo não ia poder investir. E aí, a MP do saneamento, ela está em tramitação desde 2018 com outros números. Então, em 2018 entrou acho que foi a 866, depois entrou a 844, foi 844, foi 866 em 2019, e até entrar esse 4162. Então, percebe que desde 2018 eles estão tentando passar essa lei, e ela caduca, ela perde e tudo mais. Então, muito provavelmente, Rafael, a própria emenda constitucional e esse boom de investimentos privados, associado a um grande investimento na mídia para vender essa questão do saneamento, fez tudo isso palco para poder justificar essa aprovação em 2020. A gente não pode ser inocente de achar que as coisas não são feitas por acaso, ou são tudo feitas por acaso. Não, estava orquestrado a ser assim. Então, de fato, ano passado, essas empresas privadas, elas deram um boom de investimento, muitas vezes, né, para poder mostrar serviço e dizer que elas são boas. E aí a gente faz uma análise crítica sobre a prestação delas no Brasil hoje. Manaus, ele é uma cidade, capital do estado do Amazonas, que é privatizado desde os anos 2000, Rafael. É privatizado desde os anos 2000. Manaus é o pior ou um dos piores índices de atendimento, de abastecimento de água, do cancelamento sanitário do país inteiro. Manaus é um dos piores índices. Por exemplo, com índice de perdas de água na casa de 75%. A média do país é 60%, né? E a média do Brasil é 40%. 40, 46%. É. A média do Brasil que está aí. Manaus está em 75%. E eu estou trazendo dados aqui do Trata Brasil, que é uma ONG financiada pelas empresas privadas. Temos sempre que olhar esses dados com muito cuidado. Não estou dizendo que estão certos, mas perceba, os dados do Trata Brasil, as análises que eles fazem, são dados, obviamente, para favorecer as empresas privadas. É um caminho claro. Então, se o dado do Trata Brasil me diz que a empresa privada de Manaus tem 75% de perdas, aí eu falo, realmente tem 75% de perdas. São eles falando deles. É, porque é um dado bem ruim, né? Entende? Então, aí eu te pergunto, está privado desde 2000, Rafael. Será que em 20 anos eles não tiveram tempo para investir em Manaus, não? Então, o que você está me dizendo é o seguinte, ano passado aconteceu, esse dado é referente ao ano passado, né? 6% do total é oferecido por empresas privadas e eles foram responsáveis por 20% do investimento total. Mas a sua explicação é porque o investimento público está num nível muito deprimido, né? Por isso que aconteceu isso, né? Exatamente, propositalmente. Então, acabava que... E aí temos que avaliar, porque eu não encontrei o dado bruto dessa informação, eu só encontrei a informação em si, eu não encontrei, de fato, o que é que ele está considerando gasto público. É investimento do governo federal? Seus investimentos próprios das companhias servem ou não servem? Porque, perceba, se não tem linha de crédito do governo federal, o que é que vai acontecer? A Companhia Estadual de Saneamento tem que buscar investimentos de outras formas. Isso entra como investimento público? Ou não, nessa conta que eles estão fazendo?
Que a Embasa recentemente fechou um contrato com o KfW, o Banco Alemão. Ela com o investimento dela para poder implementar a rede de esgotamento sanitário de Lauro de Freitas, se não me engano, se não me falha a cabeça. O dinheiro saiu ano passado. É um investimento da ordem de bilhões. Então, será que o que é que eles estão considerando como gasto público? Então, precisamos, de fato, analisar, entende? Mas eu estou dizendo assim, que é sempre bom a gente tomar cuidado com esses números, assim, mágicos que chegaram para a gente. Você sabe muito bem disso. E outro ponto que eu acho que cabe aqui a gente falar, Niterói, que é um exemplo de sucesso que a galera da iniciativa privada fala, a Água de Niterói, quando comprou a empresa, quando privatizou Niterói, Niterói já estava praticamente universalizada pela SEDAI, que é a empresa estadual do saneamento do Rio. Então, é muito fácil você pegar algo que já está quase no 100% e começar a avançar. Em relação ao subsídio cruzado, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, assim, primeiramente explicando às pessoas o que é um subsídio cruzado, né? As cidades pequenas, né, com essa tarifa, vamos falar da realidade aqui do nosso estado, né? Com essa tarifa que a Embasa cobra, as cidades pequenas não conseguem bancar todo o serviço de saneamento, né? Pelo fato de não ter um volume grande de residências que banque o custo fixo, né? Porque o custo fixo de uma rede de esgoto é muito elevado, né? E de água também. O custo de implementação, né? De levar os canos, né? Uhum. E aí, aqui na Bahia, acho que Salvador, ele banca várias cidades, né? Porque Salvador é muito rentável e outras cidades são deficitárias. E aí é o subsídio cruzado. Salvador banca, que é a capital, banca outras cidades, né? Uma informação, Rafael. A Embasa hoje atende 368 municípios na Bahia, os 417. Ela só é rentável em 20. Então, 20 municípios. São os maiores. Salvador, Feira, Conquista, Barreiras, Ilhéus, esses municípios aí, né, que são rentáveis, subsidiam os outros. Só para você entender, são 20 arcando com 368, com 348. Isso acontece por conta disso que eu falei, né? O custo fixo, ele é muito elevado para você levar o esgotamento sanitário, as redes de esgoto e o encanamento da Embasa, né? E como Salvador tem uma densidade populacional muito grande, ou outras cidades maiores também, para bancar esse custo fixo é mais fácil em cidades grandes, né? Mas agora eu quero deixar para você falar sobre esse subsídio cruzado, como isso é possível fazer privatizando o serviço. Se é possível, né? Não é possível. Aos olhos de Deus, não é possível. A gente precisa entender primeiro, como você bem explicou, que o subsídio, de fato, ajuda os municípios pequenos. O saneamento hoje e sempre será financiado pela tarifa dele. Tá? Então, você consegue pagar, você paga a sua conta de água aí na sua casa. Sua conta de água, às vezes, vem com a tarifa de esgoto, às vezes não vem com a tarifa de esgoto, tá? Então, mas, enfim, é com essa tarifa que a empresa, que é a Embasa ou que o SAI do seu município, ela consegue se manter. Porém, quando você paga lá a sua conta, eu vou falar do valor mínimo, né? Se você tem tarifa social, e aí a gente tem que entender duas coisas. Você tem tarifa social, que é para família carente, para pessoas de baixa renda, que pagam uma taxa menor. Se não me falha a cabeça, que está em torno de R$13 por mês, tá? Se não tem, é R$27,50. Se não me engano também, se não me falha a cabeça, é isso aí. Por 6 mil litros no mês. Tá? Então, primeiro, vamos entender isso. Então, falando de taxa mínima, para a gente poder garantir uma taxa razoável de R$27 por mês, que eu acho razoável, eu não acho barato, eu acho razoável, eu não acho barato, né? A Embasa precisa desse subsídio dos municípios. Paremos para analisar, então, agora que a lei tornou o subsídio como opcional. Mesmo que tenha blocos de municípios, e aí a gente está numa reunião de acionistas. Tá? Permita-me ser cirista hoje. Sim. Uma reunião de acionistas. E aí, no meio da reunião, o pessoal do financeiro chega. Olha, senhores, então, boa noite aqui na reunião de vocês, aqui esse mês. Vocês não vão receber o subsídio ou os dividendos de vocês desse mês, porque nós temos que estender a rede de esgoto e fazer os investimentos lá na cidade tal para que Dona Maria tenha acesso à rede de esgoto. Certo? Sabe o que é que os acionistas vão dizer? Dona Maria, que lute. Eu quero meu dinheiro. Então, assim, é triste, mas perceba, mesmo que a lei fale do subsídio,
que só pode ter lucros e dividendos se tiver cumprindo essas metas, as metas estabelecidas nos planos, tá? Aí a gente vai analisar onde que nós encontramos os principais déficits de saneamento. Periferias, zonas rurais e municípios pequenos. Vamos lá. Onde que nós encontramos as menores rendas? Periferias, zonas rurais e municípios pequenos. Então, qual é o nosso desafio? Tentar levar esgoto, cobertura de esgoto, para essa população, cobertura de água para essa população, a um preço razoável. A literatura, galera, já fala que a iniciativa privada não tem interesse de manter subsídio cruzado. Se a iniciativa privada continuar operando, pela lógica que ela entende o saneamento como um mercado, como um negócio. E eu respondo, ela está errada? Não está. É um negócio para ela. Então, essa visão que a gente tem que o saneamento tem que ser de direito humano é uma visão muito de empresa pública, de um serviço público. Aí nós temos dois caminhos, Rafael. Ou o Estado vai ter que subsidiar, e aí vamos lá. Ou o Estado subsidia, tira do tesouro do Estado ou os municípios e subsidia essas contas, essas tarifas. É uma solução. E eu pergunto, hoje o Estado não tem nenhum ônus com isso, nem os municípios. Qual é o prefeito e o governador que vai querer? Perceba, é uma questão política também. Porque esse subsídio pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito, por exemplo, a partir da isenção de impostos, pode ser feito a partir de fato de injeção direta do tesouro, enfim. Tem diversos mecanismos que a gente pode estar discutindo como será feito. Mas lembre-se que o subsídio está opcional. Então, é uma das grandes batalhas nossas é que o subsídio fosse obrigatório. Quer operar? Beleza, pega os blocos de municípios, porque a lei agora o Estado vai ter que dividir os municípios em blocos, inclusive a Bahia já tem algumas micro-regiões de saneamento definidas. Então... Mas, rapidinho, a lei diz que o subsídio ele é opcional, o subsídio do Estado, né? Não, o subsídio cruzado. Ah, o subsídio cruzado ele é opcional. É. Ah, Ave Maria, aí... Então, a lei diz que o subsídio... Isso já quebra totalmente essa lei aí. Entende a história que eu estou dizendo? Perceba. Quando eu sou contra a lei, muito contra a lei, já estou até dando spoiler, é porque ela não foi discutida com a sociedade, Rafael. Assim, a minha maior preocupação tinha sido, sobretudo em relação ao subsídio cruzado, mas, só para completar esse ponto aí, porque a maneira que eu vejo é o seguinte, só é possível empresa privada fazer subsídio cruzado, empresa privada ou pública, se ela for responsável por vários municípios. Sim. Porque se ela for responsável por 2 municípios e os 2 forem deficitários, como vai ter... Por isso que eles querem criar um bloco. Por isso que a lei fala dos blocos, né? Mas tem que ver como é que vai ser dividido esses blocos, porque ele tem que ter no bloco pelo menos uma cidade superavitária. Não, mas o objetivo do bloco é ser assim, é colocar, por exemplo, uma cidade superavitária. Mas eu te pergunto, beleza, os acionistas vão querer fazer isso? Aí tem que ser imposto. Ou o Estado impõe, ou então não vão querer fazer. E, apesar da lei dizer, veja, a lei diz que só pode tirar lucros e dividendos se estiver cumprindo as metas estabelecidas em contrato. E aí, o contrato ele é baseado também no planejamento com o município. Perceba que o prefeito do município e os vereadores precisam estar vigilantes dentro desses contratos. Porque essas metas elas têm que ser discutidas principalmente com os técnicos da prefeitura. Tem que encontrar um meio termo para que isso aconteça, entendeu, Rafael? E aí o grande X da questão é como é que a gente vai, de que forma que a gente vai avançar nessa perspectiva, entendeu? Nessa celebração desses contratos, com o planejamento fragilizado. Então esses contratos são feitos pelas prefeituras? Os contratos quem faz é a prefeitura, no caso? É a prefeitura com a prestadora de serviço. E aí o contrato ela leva em consideração o planejamento. Lembrando, ele foi como? Fragilizado, não foi? E aí? Será que vai dar certo? E outra, e os planos de saneamento que já foram elaborados e aprovados na Câmara? Que tem metas robustas. Será que a prestadora privada vai ter interesse de pegar esse plano e seguir?
Entende? Aí é essa discussão que nós temos que ver. Então, aí eu volto a dizer, o marco regulatório do saneamento não foi discutido com o povo. Tem muita ponta solta que vai dar choque em todo mundo, inclusive nas empresas privadas, que querem operar à torta e à direito. Né? E aí a gente pega o exemplo de Tocantins, Rafael. Você conhece o exemplo de Tocantins? Tocantins privatizou o estado inteiro. Show de bola, privatizou o estado todo, a empresa pegou. Certo? E aí, 5 anos depois de privatizado, mais ou menos, um pouco de tempo depois, a empresa privada entregou para o estado. Eu não quero esse município, não. Porque ele não lucra. Ficou, a empresa privada ficou com Gurupi, Tocantins, os municípios maiores, e entregou o restante para o estado. E aí o estado criou uma empresa chamada ATS, Agência Tocantinense de Saneamento, que atua nesses municípios que são deficitários e que foram entregues pela empresa privada. Então, o estado do Tocantins hoje está tendo que gastar dinheiro do tesouro do estado para subsidiar essa empresa, sendo que outrora ele não tinha que fazer isso. Eu me pergunto, de verdade, é isso que o estado, é essa a função do estado? É essa a função do saneamento do estado? Sendo que, por exemplo, poderia continuar privado, vamos pensar assim, ficasse com todo mundo, porque o estado era superavitário. Como a Embasa é um estado superavitário, entendeu? A Embasa, ela dá lucro. No grosso. Penúltima pergunta. A meta que a lei estabelece de universalização é até 2033, né? Até 2033 universalizar o serviço. Qual a chance que você acha disso acontecer com essa lei aí? Eu queria estar equivocado, Rafael, mas eu acho que é zero. Zero, né? Eu queria estar errado. Eu espero hoje, quando você publicar esse vídeo, eu espero estar errado. Espero no futuro estar completamente errado, equivocado, sabe? Assim, não tenho problema nenhum de dizer isso. Mas eu vejo que essa tendência é indo para zero, por várias questões. Primeiro, Rafael, que lei não tem que estabelecer meta. Para começo de conversa, lei não é lugar de estabelecer meta. Lugar de estabelecer meta é no planejamento, é no plano, e no contrato, não é na lei. Porque a lei não estudou. A lei não tem nenhum critério, né, técnico, que eu digo, para dizer, ó, vamos chegar a 99%, mas beleza, baseado em quê? Para não ser injusto, inclusive, com a própria prestadora do serviço. Você está entendendo? Porque, vamos lá, 99% de água e 90% de esgoto, que a lei fala. Né? Mas e aí, 99% de água aonde? Na zona urbana? Na zona rural? Né? 90% de cobertura de esgoto aonde? Na zona urbana? Na zona rural? Certo? Baseado no quê? No Sudeste, no Sul? O Norte do país tem 57% de cobertura de água. O Nordeste tem 79%. O Sudeste tem mais de 90%. E aí, como é que eu vou sair de 57 em 13 anos para 99 no Norte do país? Será que faz sentido? Praticamente dobrar com essa PEC de 95, com essa emenda 95. Hã? Pelo visto, foi uma meta definida porque não estuda, não sabe, né? Não, é isso. Primeiro porque lei não tem que definir meta, já começa aí. Entendeu? Aí a lei poderia dizer, olha, buscar universalização, joia, mas como? Por meio dos planos. E aí você tem que entender como é que funciona a política de saneamento no Brasil. Essa lei não mudou ainda nessa política de saneamento do Brasil. Perceba, nós temos um planejamento nacional, que é o PlanSab, que estabelece metas, né, para o Brasil, e aí para cada ano que o PlanSab estabelece, eram necessários 20 bilhões por ano para que o serviço fosse universalizado em 2033. Então, vamos voltar para a emenda 95, que foi uma emenda imposta, e que alguns teóricos, não sei qual é a sua linha da economia, dizem que é desnecessário, que não tem precedente no mundo uma coisa dessa no Brasil. Não tem precedente nenhum no mundo uma PEC do teto dessa, né? Inclusive, do ponto de vista econômico. Mas vamos que vamos, né? Ou seja, o Brasil não pode investir em nada, até que seja estrutural. Então, não faz sentido você endividar para levar saúde para o povo. Não faz sentido o Estado se endividar para levar saneamento para a população, né?
E aí, até algumas pessoas que falam que o problema do Brasil, da dívida, não é a quantidade da dívida, e sim o tipo de dívida que você tem, né? A forma como as coisas funcionam e tal. É porque tem países como o Japão. O vencimento muito curto, né? Isso, exatamente. Tem Japão que tem dívidas de 100% do PIB, uma coisa assim, e que lá tá tudo belezinha porque o vencimento é controlado. Aqui no Brasil é tudo muito complexo. Eu não sei explicar direito, mas eu acho que é isso aí. E aí eu te pergunto, como que a gente vai universalizar com essa emenda 95? Será que a iniciativa privada vai conseguir ter o retorno necessário no tempo que ela quer? E aí a gente volta. Alguns estudos, aí eu tenho estudado bastante coisa, alguns estudos dizem que a iniciativa privada não tem o retorno necessário na velocidade que ela quer em saneamento. Não tem, ela não encontra. Certo? Então não adianta ela querer investir, porque saneamento demanda muito recurso, e o retorno é só por tarifa. Então, querendo ou não, você tem uma limitação aí, máxima de arrecadação no mês. Se você pensar no estado da Bahia, você tem a arrecadação máxima, você pode calcular quanto vai ser a arrecadação máxima do estado da Bahia. E com essa concorrência toda que vai estar rodando, nem todo grupo de empresas vai ter o mesmo, vai ter o estado inteiro. Ele vai estar com blocos do estado. Então, você vai ver sua remuneração máxima. Então, para você ter um retorno bom em um curto prazo, invariavelmente a tarifa vai ter que subir. Se a tarifa subir demais, custo político para o prefeito e para o governador. Eles vão querer arcar com isso? É um custo fixo muito elevado para uma perspectiva de lucratividade no máximo de médio prazo. Empresa nenhuma pensa em lucrar no longo prazo, ela quer lucrar no máximo no médio prazo. Exatamente. Então aí você tem um problema esse é mais um problema nesse processo de privatização. E por fim, então, aí é para você dar sua opinião final sobre essa lei, né? Vamos lá. Você acha? Pontos positivos e pontos negativos. Primeiro, ponto positivo, que eu acho, de fato, eu precisava estudar mais, e algumas vezes eu fui contra, mas hoje, lendo um pouquinho mais e ouvindo mais pessoas, eu acho que eu sou a favor. Eu acho positivo a ANA ter uma normativa legal, uma normativa única para o Brasil, né? A ANA tem algumas normas, né? Porque a ANA não vai ser agência reguladora, é importante falar. A ANA vai ditar normativas nacionais, tipo diretrizes. Eu acho importante a gente ter uma diretriz nacional da área de regulação para o saneamento, isso é um ponto. Agora, eu discordo veementemente de que o acesso aos recursos do saneamento estejam vinculadas à empresa seguir essa normativa. Isso não pode acontecer, porque nem todos os estados, nem todos os municípios, isso é real. Isso pode acontecer. Então, primeiro ponto. Acho que o único ponto positivo da lei é esse. A questão da ANA. Ponto negativo, como a gente já falou mais cedo, eu falei sobre a questão do planejamento, né? E aí o planejamento ele vai ser fragilizado, tá? Então, nós temos a fragilização do planejamento, do saneamento. Segundo ponto que eu acho, dentro da parte da fragilização do planejamento, que nós podemos ter, é a questão da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Hoje, o plano, a Lei 11.445, define que o plano de saneamento ele precisa ser revisto a cada 4 anos. Por que a cada 4 anos? Para encaixar com o PPA do município, né? Os prefeitos só seguem o PPA, eles não seguem mais nada. Então, o que tiver colocado no PPA, que vai ser validado na Câmara de Vereadores, o prefeito segue. Então, se o plano for revisto na mesma época que foi elaborado o PPA, há uma probabilidade maior do PPA, do plano, estar inserido no PPA. E, de fato, as ações de saneamento saírem do papel. Certo? Então, aí o que essa lei nova propõe? Que esse plano seja revisto a cada 10 anos. A gestão no Brasil é a cada 4 anos. Então, a gente vai revisar o plano aonde? No meio de uma gestão que já está com o PPA aprovado e que pouco provável do prefeito querer renovar o PPA para poder incluir essas coisas no meio. Sabe? Então, vai virar uma coisa sem necessidade nenhuma mais. O planejamento vai para o paralelo. E essa revisão, ela engloba todos os municípios, não só os pequenos, não. Então, a gente está insistindo, Rafael, na retórica de novo, errando bastante, insistindo na retórica de falta de planejamento. Então, mesmo que o prestador seja privado ou público, não importa. Sem planejamento, você não avança. Sem planejamento, você não avança o saneamento. Então, é um dos motivos de eu ser extremamente contrário a esse PL do saneamento que passou. Enfim, não tenho mais opção mais de ser contrário, porque ele já passou. Mas eu acredito que a gente precisa aguardar os próximos capítulos. Mas temos
muito desafio posto aí à frente, muito desafio posto, que muita coisa vai mudar, a forma como a gente faz saneamento no Brasil, inclusive pode ressurgir um novo mecanismo de se fazer saneamento no Brasil, tá? Uma nova forma de gestão, uma nova forma de prestação de serviços. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante aí para discutir de fato o que importa dentro da área de saneamento. Eu acho que é mais ou menos por aí. Pronto, muito obrigado, Sodré, pelo esclarecimento aí, foi muito boa a entrevista. Enfim, só agradecer mesmo a contribuição, que eu acho muito importante a gente... Eu quis ir logo para um especialista, né? Porque para eu ter uma opinião, eu sendo economista, não sendo da área, eu ia ter que ler muita coisa. Então, né, uma coisa muito específica, porque privatização é um tema que as pessoas costumam tratar de maneira generalista, né? Quem é de esquerda diz, sou contra qualquer privatização, de qualquer jeito, né? E quem é de direita, mais liberal, diz que privatizar é sempre bom. A tendência é mais ou menos esse aí. E não é bem assim, né? Uma coisa é você privatizar saneamento básico, outra coisa é você privatizar uma rodoviária, por exemplo. É uma coisa completamente diferente. E a maneira como privatizar é extremamente importante, né? É como a gente falou da questão do subsídio cruzado, que deveria ser obrigatório existir um subsídio cruzado, e a lei não impôs isso. Aí isso é uma falha muito grande num contrato que poderia ser diferente, né? Rapaz, eu agradeço, Rafael, a oportunidade para a gente bater esse papo. Enfim, estamos aí à disposição para a gente conversar sempre sobre essa perspectiva de saneamento. Eu tenho estudado muito agora os próximos meses eu vou estudar ainda mais essa lei, estudar ainda mais o saneamento, porque eu acho que a gente precisa estudar. Eu acho que não tem outra forma, eu tenho que estudar muito. Eu estou pensando em estudar um pouco mais sobre economia para não falar bobagem dentro dessa área de saneamento, sabe? Para poder entender melhor a perspectiva, entender melhor o histórico das coisas, porque é o caminho. Enfim, agradeço demais a oportunidade e tamo junto. Valeu.